Não é justamente em Romanos 9 que Paulo fala das duas casas de Israel? Que ele manda todo mundo para Oséias? E de Oséias você iria ser direcionado para toda a palavra? Em Romanos 11, Paulo não vai ali meio que concluir esse assunto? De Romanos 9 a Romanos 11 é uma perícope, é um bloco. De Romanos 1 a Romanos 8 é uma perícope à parte, é um bloco. Romanos 9 entrou em um outro assunto que vai estar relacionado com o primeiro bloco, que é do capítulo 1 ao capítulo 8, mas a partir de Romanos 9 até o 11 vai formar um assunto. Não pode ler Romanos 9 sozinho para sustentar calvinismo, nem ler Romanos 10 isolado, nem ler Romanos 11 isolado. Tem que ler Romanos 9, 10 e 11 e entender o assunto. Aí Romanos 12, 13, 14, 15 e 16 formam outro bloco. Todos estão conectados, mas tem diferenças, tem separações de assuntos. Então, não é justamente em Romanos que Paulo fala que ia pôr ciúme no povo judeu com outro povo que não era povo? Qual era o povo que não era povo? Aí a pessoa pode pensar, era qualquer outra nação. Não era. Paulo está fazendo uma alusão lá para as duas casas de Israel. O povo que não era povo, um dia foi povo de Deus e deixou de ser povo por causa da rebeldia, de falta de misericórdia, de falta de paz. E voltaria a ser povo no futuro se fizesse o que Jesus ordenou fazer no Monte das Oliveiras. Ser misericordioso para alcançar misericórdia, ser pacificador para ser chamado filho de Deus. Lembra dos vídeos anteriores que eu faço essa conexão? Isso daí que Paulo está falando. Então, irmãos, todos esses assuntos são ignorados pelos calvinistas. Então, o que Paulo está combatendo nas suas cartas é isso. Não um grupo de pessoas que estava pregando que é salvo pelo seu próprio mérito, pelas suas boas obras e que não precisava do sacrifício de Cristo. Esse grupo era outro, era esse que eu falei agora. Por isso as expressões circuncisão, obras da lei, debaixo da lei, no mesmo contexto em que fala de salvação, justificação, vida eterna. Você tira obras da lei debaixo da lei, você não entende o que está falando. Essas pequenas expressões carregam todo o peso da antiga aliança, em contraste da nova aliança que Paulo estava trazendo. Por isso que ele tem que usar essas expressões. Enfim, Luiz, então, entendendo isso, o homem tem que fazer obras para ser salvo? Claro que tem. Claro, Paulo fala de obras que foram preparadas de antemão. Jesus morreu pelos seus pecados, certo? O que é pecado? Transgressão da lei. De qual lei? Dos 10 mandamentos que estavam em tábuas de pedra. E eu não estou falando aqui de sábado, de adventismo. Isso daí é o assunto à parte. Não quero nenhum comentário sobre isso e nem vou responder isso agora. Porque pessoas gostam de confusão. Tá com a mente mais embananada e vai embananar mais ainda pelos comentários. Eu não vou responder ninguém que fala de sábado. Mas estou falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos testemunhavam o pecado do povo. Isso é a transgressão da lei. Por isso que tinha o propiciatório, que fazia uma só peça com a Arca da Aliança. E em cima desse propiciatório, que Cristo é chamado de propiciação, nós vamos ver isso em Romanos 3, no Novo Testamento. Em cima desse propiciatório era aspergido sangue, uma vez por ano, mês 7, dia 10, dia da expiação. No Novo Testamento, conhecido como dia da redenção futuro. Uma festa que abre as portas para entrar nos tabernáculos. Entende? Tinha que ter aspersão de sangue. Ou seja, mostrava que a transgressão do povo, a lei que estava escrita em tábuas de pedra e não no coração, como diz a nova aliança, essa transgressão estava debaixo de propiciação e estaria debaixo da propiciação do verdadeiro propiciatório que é Cristo no futuro, quando ele viesse. Entende, irmãos? Então, obras da lei, ela tem o seu ponto positivo e negativo. Estar debaixo da lei tem o seu ponto positivo e negativo. Eu já falei aqui, na verdade, quais são os pontos positivos e negativos. Quais são os pontos negativos? Os pontos negativos é que essas coisas não salvam o homem. Não remove a consciência de pecado. Essas coisas é uma arca de madeira que vem da terra, revestida de ouro, sim, para falar da glória de Deus, mas o ouro é corruptível para Deus. Pedro fala que a nossa fé, uma vez provada no fogo e aprovada por Deus, é mais preciosa do que o ouro, que é corruptível. O ouro fala da glória de Deus. Então, todas as coisas terrestres, essas são as coisas negativas da lei. Elas dão testemunho de que você está debaixo do pecado. Só dá testemunho.
As coisas positivas é que o povo tinha que fazer aquilo para ser salvo na época. Para ser salvo de como? De uma destruição de Deus. Era a lei que o povo tinha que fazer com o coração puro. Mas ninguém que praticasse toda a antiga aliança iria falar, eu guardo a lei de Deus. Como que você guarda a lei de Deus sendo que você está debaixo de sacrifício pelos pecados? Sacrifício por causa dos pecados. A própria lei está testemunhando que você está debaixo de pecado, mas só que está debaixo de propiciação. Deus está suportando isso até o tempo da nova aliança. Entende? As coisas positivas é que todas essas coisas serviam de aio para conduzir o povo até Cristo. Aí Paulo fala, mas vindo Cristo não estamos mais debaixo de aio, ou seja, debaixo da lei. Não precisamos mais ir num templo, levar primícias, levar sacrifício pelos pecados, estar debaixo de expiação, de sangue de animal, feita por um sumo sacerdote terrestre, ser considerado por mãos de homens, porque Cristo agora está no céu, à destra de Deus como sumo sacerdote. Como dizia o Salmo 110. Isso que Paulo estava ensinando. Então, quais são as obras que o homem tem que fazer para ser salvo? As obras de praticar a fé, de guardar os mandamentos de Deus. O Espírito Santo vai escrever os mandamentos no coração de um homem carnal? Você acha que isso daí é brincadeira? A lei que é espiritual e eterna vai ser escrita no coração de um homem que é carnal. Quando Paulo leu isso em Jeremias 31, na sua mente imprimirei as minhas leis, no seu coração vou escrever a minha lei. Não vai ser como antes, quando eu tirei o povo do Egito. Eu vou escrever no coração do homem. Você acha que isso ia ser num passe de mágica? O Espírito Santo ia ser dado pela fé no homem, e o Espírito Santo ia estar escrevendo os mandamentos de Deus no homem. Como? Ia estar falando para o homem, você rouba, agora não rouba mais. O homem vai ser tentado nisso, mas agora ele vai ser conduzido pelo Espírito. Você adulterava, não adultera mais. Adorava ídolos, não vai adorar mais ídolos. Cobiçava, agora você não vai cobiçar mais. E se o homem vier a falhar? É claro que aí, nossa, tem um monte de explicação que tem que dar sobre essas coisas. Um monte, porque a lei de Deus é incrivelmente complexa, reveladora, maravilhosa, não é isso que você ouviu falar. E se o homem falhasse, né, resumindo e continuando, se o homem falhasse, Jesus estava como sumo sacerdote, verdadeiro propiciatório, intercedendo pelo homem. Agora, o que eu queria falar agora há pouco, e não quero falar, mas só vou dar uma palhinha, para vocês verem como é complexo. Eu roubei hoje. Tenho o Espírito Santo, tudo, mas apertou a situação, eu fui e roubei. Seja qual for o roubo, tem desvio de dinheiro, tem como você enganar a pessoa, catar, tem como fazer... Tem um monte de exemplos que a gente pode falar que é roubo. Roubei. E eu sei, minha consciência me acusou, e aí? Deus vai me perdoar. Depois de um mês eu vou roubar de novo em outra ocasião. Vamos supor que eu sou muito tentado na área do roubo. Deus vai me perdoar, irmãos? Roubei de novo depois de 5 meses. Deus vai me perdoar. Você sabe, Deus vai falar, poxa, vai falar com você, já é a 3ª, 4ª vez, né? O que é isso? A cobiça acontece no coração. Jesus falou que a cobiça é pecado. Olhou para a mulher do próximo, cobiçou no próprio coração, né? Cobiçou no coração cometeu adultério com ela. No coração, você não contaminou o seu corpo. É completamente diferente de você ir ter relação com a outra mulher. Você teve relação, se tornou uma só carne com ela. Você, além de cobiçar, porque antes de você ter relação, você cobiçou. Você teve relação com ela, manchou ela. Completamente diferente o pecado. Está na mesma tábua. Não cobiçarás, não adulterarás, mas o nível é completamente diferente. Tanto é que tem pessoas que têm relação com outra, adultera e não volta mais para Deus. Agora, a cobiça, irmãos, você cobiçou ontem. Talvez, não sei, semana passada, mês passado, alguém que está vendo esse vídeo cobiçou. E está aí de pé. E se você tivesse tido relação com outra mulher? Sendo casado ou a outra sendo casada? Estaria de pé? Então, existem diferenças, entende? Você pode, dentro de um ano, roubar 5 vezes. Deus vai te perdoar. Não estou dizendo que é para você roubar, mas depende do roubo, entendeu? Deus vai te perdoar. Você pode, dentro de um ano, matar 5 vezes?
Senhor, matei, me perdoa. Aí derrama o sangue de outra vida, matei, me perdoa. Você derrama o sangue de alguém, mata alguém, você não vai trazer aquela vida de volta, não tem como restituir. E o dano que você vai causar na família? É muitas coisas. Agora, roubou, você pode chegar a confessar, restituir. Normal. Normal não, né? Mas Deus vai te perdoar. Entende a diferença? Então, há diferenças. E é isso que Deus vai pôr no coração do homem, escrever. E você vai precisar arregaçar a mão e trabalhar. Obras. Para quê? Para ser salvo. E isso está escrito na palavra. Está escrito, o mesmo Paulo que fala, pela lei ninguém será salvo. É o mesmo Paulo que fala, não são os justos de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É o mesmo, não é outro Paulo. Acontece que no mundo do calvinismo você nunca vai ouvir esses textos sendo falados, usados e explicados. Eu já usei contra calvinista e o que eles fazem? Aqui, ó, o texto que eu dou para eles fazem isso, ó. Não é isso que Paulo quis dizer. O que Paulo quis dizer é isso. É isso que eles fazem. Mas está escrito, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está escrito, vida eterna, é dom gratuito de Deus. Está escrito isso? Tá. Mas também está escrito que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. O que Deus vai dar? O que diz a continuação? A saber, a vida eterna. Aos que com perseverança praticam bem, procuram honra, glória, incorrupção. Vida eterna dado segundo as obras. Não está falando segundo a fé? É claro que no meu entendimento, que eu acredito está correto, é a fé, obras, é fé, mandamentos, é fé. Isso é fé. Não tem fé de um lado, mandamentos do outro. Tem na mente tenebrosa de um calvinista, na mente de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e estuda a palavra de Deus conforme deve ser estudado, obras e fé estão relacionados, obras e mandamentos. Então o que eu vou fazer? Vou torcer esses textos? Vou ser infiel? Vou fingir que não existe? Eu vou anular a graça de Cristo porque eu tenho que guardar os mandamentos? Claro que não. Se eu guardo os mandamentos, é porque a nova aliança diz, o Espírito Santo diz que na nova aliança, Deus iria fazer eu guardar. Agora, eu posso rejeitar ou não? Bom, aí a gente tem que ir para o restante da Bíblia para ver se homens que receberam o Espírito Santo abandonam o reto caminho que lhes fora dado, esquece da purificação dos seus pecados anteriormente cometidos. Eu estou citando o texto bíblico. Vamos ver se existe homens assim. Então, irmãos, eu sei que ficou grande, né? É uma introdução, não peguei na Bíblia, mas eu citei vários pontos da Bíblia. Quem está lendo já pôde compreender muito bem. Mas eu quero entrar na leitura e explicar passo a passo, então vai ser um estudo estendido, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Nos próximos estudos a gente entra na leitura de Romanos e vamos ver tudo isso passo a passo e várias outras coisas incríveis que tem na carta de Romanos para a gente não ficar preso somente em calvinismo. Compartilhe o vídeo aí com os irmãos, e os irmãos já sabem o que tem que fazer, tá? Comenta coisas boas, o que entendeu, o que não concordou também pode comentar. Se for educado, o comentário fica. Se for mal educado, o comentário vai embora, tá bom? Então é isso daí, fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe, agradeço a todos por terem assistido o vídeo até aqui e estar participando do canal. Até a próxima. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo hoje sobre Romanos. Pensando em Romanos, Gálatas, mais calvinismo. O estudo que eu fiz, postei há pouco tempo atrás, ele ficou em 5 partes, porque eu me atrapalhei um pouco. Vocês viram que tem partes que ficaram acho que 8, 9 minutos, mais ou menos isso, sendo que eu posso gravar até 15. É que eu passei o tempo de 15 minutos, então acabou ficando grande, aí eu tive que picotar. O estudo era para ficar em 3 partes, acabou ficando em 5 por causa disso. Eu me perdi na hora de gravar, por isso que eu vou ficar aqui focado no tempo também. Vamos continuar aquele estudo. Vocês lembram, não faz muito tempo, então fica bom para continuar o estudo. Vocês lembram que no comecinho da primeira parte eu falei que ia começar por Romanos 3, só que eu disse que ia ser uma introdução para uma introdução, ia ser grande, né? Falei várias coisas, citei vários textos. Falei sobre o calvinismo, voltei para falar um pouquinho de Romanos, de Gálatas. Não tem como falar tudo de uma vez só, não tem como
Não tem como explicar todas as coisas e começar já na leitura. Eu queria que os irmãos entendessem já o pensamento. Muitos já estão lendo Romanos, Gálatas, já conhecem muito o que o calvinismo diz. Então eu pude falar para os irmãos tranquilamente. Agora eu quero ler. Lembra que eu falei que a gente ia ler? Eu vou ler algumas coisas em Romanos e nós vamos ficar mais focado em Romanos, no contexto da época na qual Paulo escreveu a carta. E de vez em quando dá para ir para Gálatas. Mas vamos entender alguns pontos importantíssimos em Romanos, que desbloqueando esses pontos fica mais fácil para você ler a carta toda. Claro que de vez em quando eu vou tocar no calvinismo, porque não tem como ler essas duas cartas e não falar do calvinismo, uma vez que é eles que falam que vida eterna, uma vez dada para você, você não pode perder, salvação não se perde, e usam alguns textos até de Romanos, de Gálatas, às vezes até Hebreus, mas são textos descontextualizados, né? Uma edição feita nas cartas do apóstolo Paulo, criando praticamente um novo evangelho, coisa que Paulo jamais pregou. Ok? Irmãos, nós vamos ler Romanos 3, mas vocês vão ver que complexo, que difícil de explicar. Tem paciência que a primeira parte do vídeo vai ser só para explicar algumas perguntas de Romanos 3. É complicado, a primeira parte do vídeo vai ser só para isso. Mas desbloqueando essa pergunta, por isso que eu escolhi Romanos 3, as outras perguntas elas vão ficar mais fáceis de interpretar, tá certo? Então guarda aí paciência na primeira parte, depois a gente consegue ir rapidinho para os demais pontos da carta. Romanos 3. Por que eu escolhi Romanos 3? Porque é o primeiro capítulo onde ele vai começar a fazer perguntas. Antes de ler, eu já vou falar agora, porque senão eu vou ter que ler um pouquinho e parar. Na carta de Romanos e na carta de Gálatas, vocês vão ver uma coincidência muito grande. Embora Romanos seja maior, Gálatas seja menor, uma coincidência muito grande por causa das expressões obras da lei, debaixo da lei, coisa que eu já expliquei no vídeo passado, mas também alguns textos bem parecidos. Por exemplo, o que Paulo fala em Gálatas, às vezes ele não usa a mesma frase, mas ele fala a mesma coisa em Romanos. Não dá para dar todos os exemplos agora, eu vou dar depois, porque eu quero ler. Mas essas duas cartas têm que ser estudadas juntamente. Então você vai ver que tem perguntas que o apóstolo Paulo coloca nessa carta. E tem perguntas que ele também coloca em Gálatas. Mas quando você analisa as perguntas, vocês vão ver que são perguntas tendenciosas. As perguntas, elas têm vários objetivos. Mas quando você entende o porquê que foi feita aquela pergunta, aí você está entendendo o assunto dele. Se você não entende, se eu perguntar para você, por que Paulo fez essa pergunta aqui? E você não souber explicar o porquê, quer dizer que você já leu o capítulo, está lendo o capítulo 3 e esqueceu do 2. Está lendo o capítulo 6 e já esqueceu do 5. Então o apóstolo Paulo é um homem inteligente. Ele pensa em várias coisas simultaneamente na hora que ele estava escrevendo a sua carta, ainda mais pela experiência que ele estava vivendo na época. Então são perguntas tendenciosas, perguntas que, se ele não tivesse feito aquela pergunta, as pessoas iriam torcer o ensino dele pela carta. Então, pensando tanto em judeus que estavam na primeira aliança e queriam ler a carta, como gentios que estavam na primeira aliança e iriam ler a carta. Não tinha somente judeus na primeira aliança. Tinham gentios já convertidos à lei de Moisés, fazendo parte de toda a lei, com toda a aparência de judeu, de maneira que alguém olharia para a pessoa e não saberia de onde que ela veio. E isso dá para ver em Atos, em Filipenses, em Efésios, em várias cartas. Se você nunca prestou atenção nisso, faltou mais atenção na hora de você ler. Tá certo? Então nós vamos pegar isso. Então o apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, sabendo que as pessoas torciam os ensinos dele, ele mesmo faz perguntas tendenciosas sobre o seu próprio ensino e logo em seguida ele desfaz essas perguntas em pedaços. Vamos supor que ele está falando tal assunto. Se ele parasse aqui e ele fosse para um outro assunto, as pessoas iriam pegar esse ponto aqui e iria torcer. Isso acontece hoje e acontecia muito naquela época. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Romanos 3, você tem que ler com atenção. Olha, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo faz duas perguntas, né? Já aqui no capítulo 3. Aí ele fala muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Cada pergunta dessa, irmãos, tem um objetivo.
Aí Paulo fala no verso 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Se você está lendo a Epístola de Romano e você leu aqui Paulo falando, segundo o que está escrito, e você nem sabe aonde que está escrito isso, você não está entendendo o que Paulo está falando de maneira alguma. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Ele já colocou, aqui está entre aspas, né? Mas é isso que ele quis dizer, entre aspas, estou falando como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da mentira, da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque eu sou ainda condenado como pecador. Olha que coisa difícil, irmão. Aí ele disse, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Paulo está perguntando, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos e que fazemos? Aí tem 2 pontos. Praticamos males para que venham bens. A condenação deste é justa. Mas, irmãos, eu sei que eu não expliquei o verso número 1, só que eu tenho que explicar o verso 8 primeiro. É difícil de explicar, você lê aí na sua Bíblia, igual eu estou lendo. É difícil de explicar porque aqui mostra, é um ponto-chave onde Paulo mostra que os seus ensinos eram torcidos. Por isso que ele está escrevendo a carta para anunciar o Evangelho de Deus de todas as maneiras, como eu falei nos vídeos passados, falando da salvação individual de cada pessoa por meio da fé, explicando a transição das alianças, a diferença de uma para outra. Quando chega na altura do capítulo 9, ele já está falando de uma salvação em geral, do Israel de Deus. E o Israel de Deus não era somente o ponto geográfico, o Oriente Médio, e sim pessoas, gentios, plenitude dos gentios em todos os lugares iriam ser salvos com todo o Israel. Isso que Paulo quis dizer em Romanos 11. Verso 8, você está lendo aqui. Aí Paulo diz no verso 8, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Tem 2 pontos. Aí está escrito, praticamos males para que venham bens. Eu estou lendo assim porque tem um ponto de interrogação. Aí Paulo logo em seguida diz, a condenação desses é justa. Quando você está lendo, praticamos males para que venham bens, tem um ponto de interrogação. Então você lê assim, fazendo uma pergunta, não é? Vamos praticar o mal para que venha bem? Aí Paulo diz, a condenação desse é justa. Essa é uma leitura errada. No verso 8, Paulo diz, e por que não dizemos? Aqui está o objetivo do ponto de interrogação. E por que não dizemos? Não pode ter um ponto de interrogação aqui, no começo da frase. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Aqui deveria ter o ponto de interrogação, né? Afirmam que o fazemos. Mas aqui tem 2 pontos, porque Paulo quer falar o que as pessoas, caluniando os ensinos dele, falavam que os apóstolos pregavam. Então aqui, onde tem 2 pontos, era para ter o ponto de interrogação. Afirmam que o fazemos. Aí Paulo vai falar, praticamos males para que venham bens. Tem um ponto de interrogação aqui, mas aqui não é para ser lido como uma pergunta. É afirmação. Praticamos males para que venham bens. Aí Paulo fala, a condenação deste é justa. As pessoas ouviam o ensino do apóstolo Paulo e concluíam errado o que ele estava falando. Diziam, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que quando as pessoas fazem o mal, vem o bem. Tudo isso que Paulo escreveu aqui, ele já pregava, ele já ensinava em todos os lugares, irmãos. Tanto é que ele está falando aqui que as pessoas caluniosamente falavam que eles diziam isso. Olha o que os apóstolos pregam. Quem fez o mal recebe o bem de Deus. Peca, e aonde o pecado está aí, abundou, vai superabundar a graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Em Romanos 5 a gente consegue entender melhor esse assunto. Paulo fala que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. E como todos pecaram, todos morrem, ou todos morrem porque todos pecam. E ele começa a desenvolver o assunto e fala, aonde o pecado é abundante, também superabundou a graça de Deus. Aí as pessoas caluniavam os ensinos dele, mas Paulo não queria dizer isso de maneira alguma. Então Paulo falou que isso é uma calúnia e a condenação destes é justa, porque ele nunca ensinou para os gentios que eles fizeram o mal
E aí veio a graça de Deus, independente de lei de Moisés ou não, e superabundou sobre eles. Por isso que Paulo está falando isso. Agora, você vai entender essa parte com a explicação do verso 1. É difícil, irmãos, mas desbloqueando isso daqui, a epístola fica mais fácil. Romanos 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Duas perguntas. Se o apóstolo Paulo não fizesse essa pergunta aqui, e ele mudasse de assunto ou continuasse um outro ponto, as pessoas iriam ler o que ele falou um pouquinho antes no capítulo 2, porque mudou o capítulo, mas não mudou a ideia dele. Pode ter até epígrafe aqui, ó. Paulo responde objeções. Mas não mudou a ideia. Então as pessoas iriam ler o que ele falou em Romanos 2, ali no finalzinho, e iriam distorcer, iriam concluir errado. Então o que aqui seria, aqui é uma pergunta, mas o que seria uma pergunta, na verdade, na boca das pessoas seria uma afirmação. Olha aí, Paulo está dizendo que não tem vantagem nenhuma em ser judeu. E que a circuncisão não tem utilidade nenhuma. Porque quando fala de circuncisão, se fala de obras da lei, debaixo da lei. Circuncisão carrega todo o peso da aliança. A palavra circuncisão é quase a mesma coisa que está debaixo da lei. Se circuncidar, literalmente dizendo, é cortar o prepúcio do pênis. Você entra na primeira aliança, falando a respeito de homens, né, dos homens. Você entra na primeira aliança e aí tem que fazer parte de todo o ciclo das festas, como eu já falei nos vídeos passados. Mas circuncisão não é só isso. Não é só cortar a pele do prepúcio. É praticar tudo que Deus ordena. Entende? E quem pratica, quem se circuncida para entrar nas festas e praticar tudo que Deus ordena, faz obras da lei, trabalhos da Torá. E quem faz isso está debaixo da lei. Entende? Então, o que Paulo ensinava... Vamos ler, vamos voltar aqui, é difícil. Mas por não entender isso, existe calvinismo. Por não entender isso. Então é mais fácil ler livros de Calvino, de fulano, de sei lá quem, e ficar vendo vídeos do que interpretar a epístola. Porque é aqui nesses contextos, aqui nesses textos, que vai aparecer a palavra salvação, justificação, vida eterna, salvos não por obras, aqui nesses contextos. Essa é a parte 2 do vídeo, irmãos. Vamos continuar. Romanos 2, a partir do verso 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Olha aí, circuncisão, valor, tá vendo? É o que vai aparecer em Romanos 3, verso 1. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Tem prepúcio cortado, tá lá com o modelo de judeu, com a aparência de judeu, mas se transgride as coisas que Deus falava até na primeira aliança, circuncisão não vale nada, é uma incircuncisão. Aí olha o verso 26, aonde judeus iriam ficar doido quando lesse isso e não compreendesse o que ele está falando. Se, pois, a incircuncisão, os gentios, observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas no exterior, nem circuncisão que é somente na carne. Porém judeu é aquele que é no interior, e circuncisão a que é do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Agora, vamos se colocar, vamos voltar no passado, nós somos judeus, e nós estamos ali guardando a lei de Deus, ainda que a gente seja judeus mais fiéis, não aqueles fariseus que acrescentavam doutrinas de homens sobre a palavra de Deus, mas pessoas que estavam circuncidando, estavam guardando a lei, tipo aquele grupo que Tiago cuidava lá em Atos dos Apóstolos. Tinha que ensinar tudinho, passo a passo, o que era aquilo, as conexões de todos os pontos. Por isso que precisava de apóstolos enviados para judeus, e apóstolo Paulo e sua equipe enviados para gentios. Paulo fala em Efésios 4, há uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. 7 coisas ele fala ali. Então por que tem que ter 2 evangelhos? Em Gálatas Paulo fala, o mesmo Deus que operou em Pedro com eficácia para o evangelho da circuncisão, também operou em mim, para o evangelho da incircuncisão. 2 evangelhos? Sim, mas os 2 vão ao encontro de 2 povos para unificarem eles em Cristo, e é aqui no entendimento que acontece essa unificação. Então, para um judeu que estava vivendo debaixo da antiga aliança, tem que pregar de uma maneira, para um gentio que queria se chegar ao Deus de Israel,
e não estava circuncidado, tinha que pregar de outra maneira. Porque se ele se circuncidasse, o que Paulo fala em Gálatas 5? Se alguém se circuncida para ser justificado em Cristo, eles estavam pregando Cristo. Separados estáis de Cristo. Caiu da graça e separados estáis de Cristo. Irmãos, por quê? Por que uma pessoa vai estar separada de Cristo? Ao cumprir um preceito da lei, por que eu vou me separar de Cristo? Então, irmãos, as pessoas não entendiam o desenrolamento de toda a palavra, não entendiam o tabernáculo, o testemunho, o véu da separação. E as pessoas não entendem até hoje. É que a gente não vive naquele tempo, onde tem sinagogas judaicas por todo lado, entre aspas, tem, né? Mas não tem templo, não tem sacerdote fazendo sacrifício. Não tem milhares de gentios circuncidados, como tinha naquela época. A gente vive em um outro contexto, então praticamente perde o valor essas coisas que o apóstolo Paulo está escrevendo, mas é nessas coisas, nesses contextos, que vai aparecer a expressão vida eterna, salvação, justificação. Então o calvinismo fez uma edição tremenda nas cartas do apóstolo Paulo, e surgiu esse sola gratia. Salvo só pela graça, não é por lei. Luiz, então tem que fazer lei para ser salvo? Então Cristo veio fazer o quê? Você não está entendendo nada. Nada disso que você acabou de repetir, que supostamente está escrito, você está entendendo, se você fez essa pergunta para mim. Então imagine só, vamos voltar no verso 25, é difícil. Porque a circuncisão tem valor se guardares a lei, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Irmão, se você fosse judeu, você ia falar, como que a incircuncisão vai guardar os preceitos da lei, sendo que Deus falou para Abraão que a descendência dele tem que se circuncidar? Abraão vai ser pai das nações? Ok, se circuncida e venha fazer parte do Deus de Israel. Irmãos, era isso que Pedro estava pregando em Atos 3. Ah, mas que incrível isso. Eu não vou poder abrir aspas aqui para falar como a mente de Pedro ainda estava limitada na sua grande pregação de Atos 3. Como assim, Luiz? O Espírito Santo foi derramado, Atos 2, né? O Espírito Santo foi derramado, Pentecoste, eles ficaram ali cheios do Espírito Santo. Pedro discerniu o tempo ali de Joel, sim, e ele foi pregar para os gentios? Pedro não foi. Pedro usou o mesmo texto lá em Atos 3, uma outra pregação, Atos 4. Pedro usou o mesmo texto que Paulo usa em Romanos. Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É o mesmo texto que Paulo usa em Gálatas, para falar que, para pregar o evangelho para os gentios, dizendo que eles não precisam se circuncidar e que Abraão é pai deles na fé. Mas Pedro, usando esse mesmo texto, pregou para os judeus ali em Jerusalém e sabia que se algum gentil quisesse fazer parte do Deus de Israel, tinha que se circuncidar e guardar a lei, como Deus falou primeiro para Abraão. Não tinha lei na época de Abraão, não tinha templo, não tinha nada disso, mas Deus ordenou, deu essa lei para Abraão. E depois, quando veio por Moisés, aí tem toda a lei. O estrangeiro que quisesse fazer parte do Deus de Israel, Páscoa, tudo, se circuncida primeiro, nenhum circunciso como a da minha Páscoa. É o que Deus falou. Então, como que um incircunciso vai guardar os preceitos da lei, sendo que querendo se achegar ao Deus de Israel e não se circuncidar já é transgressão da lei? Entende que aqui está a limitação do entendimento. Porque ficou preso no livro da lei. A palavra de Deus não acabou na Torá. A palavra de Deus passa por todos os profetas, irmãos. E é o que Paulo pega todo aquela coisa da casa de Israel, sabe? E espalha pelas suas cartas. Então um judeu que fizesse uma pergunta para o apóstolo Paulo desse estilo que eu estou fazendo, iria ser uma pergunta fiel. Aí Paulo teria que abrir a Bíblia toda para mim e explicar o que é circuncisão no espírito. Porque aqui está dizendo, a verdadeira circuncisão é no espírito, com letra minúscula. O tradutor não entendeu o que estava traduzindo. Porque no grego, a palavra espírito é pneuma. Não tem maiúscula e minúscula. É pneuma, vento, igual no hebraico, ruach, não tem maiúscula, minúscula. Pode ser vento, pode ser espírito. Como não está escrito no coração, no Espírito Santo, como o Paulo não escreveu no Espírito Santo, o tradutor colocou que a circuncisão é no espírito do homem, por isso que está com letra minúscula. Mas o que Paulo quis dizer aqui é pelo Espírito, através de. A palavra no espírito, no português, o grego permite você, dependendo da frase,
traduzia-se no como pelo, através de, no, na, depende do contexto. E como espírito não tem maiúscula e minúscula no grego, o tradutor compreendeu que a circuncisão é no espírito do homem. E realmente é dentro, no interior, espírito, na alma. Mas aqui o Paulo quis dizer que é pelo Espírito Santo. Romanos 2, ele começa a falar da circuncisão. Romanos 3 está falando. Romanos 4 continua falando da circuncisão. Romanos 5, pode ser que não apareça a palavra circuncisão. 6 não apareça, mas ele está falando sempre da circuncisão, porque circuncisão é a primeira aliança. Lá em Romanos 16, ele fala: Cristo se tornou ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Cristo se tornou ministro dela, e Cristo circuncida pessoas por mãos de homens? Não. Ele circuncida o pênis do homem? Não. Cristo circuncida os homens no coração, no entendimento, através do seu Espírito enviado. É isso que Paulo está falando aqui. Agora presta atenção, irmãos. Eu sei que é chato, mas o chato vai ser bem legal, vai ser bem importante. Se a pessoa naquele tempo tem a oportunidade de ler toda a Torá e os profetas, e tendo os profetas para comparar com a Torá e receber a revelação, estando na época de transição de aliança, diz que um gentil precisava se circuncidar na carne para se achegar a Deus, e esse Deus sendo o Pai de Cristo que veio e morreu na cruz, a pessoa tendo esse entendimento, isso é letra. E isso gera morte, porque a vida de Cristo veio trazer a revelação. É isso que Paulo quer dizer lá em 2 Coríntios 3, que a letra mata e o Espírito vivifica. Geralmente você vai ouvir alguém falar que a letra mata, não é para você estudar demais. Se afasta dessa pessoa se ela não quiser te ouvir. A letra mata quando você não está compreendendo o que está escrito e começa a impor doutrinas de homens, porque após vir Cristo, e você começa a pregar que a pessoa tem que se circuncidar. Vamos para o contexto da época. Para ser salva, ali já é doutrina de homem, ainda que você esteja usando as letras da Torá, se torna doutrina de homem. Lá em Atos 15, diz que fariseus abraçaram a fé, mas diziam para os gentios: é preciso guardar toda a lei de Moisés para ser salvo. Houve grande contenda, não foi pouca coisa, grande contenda. Paulo, Barnabé contenderam grandemente contra eles. Então eles foram para um concílio em Atos 15. E dali surgiu grande luz que Paulo falou, Pedro falou, Tiago falou, lembrou dos profetas. E dali surgiram uma carta que deram na mão do apóstolo Paulo, que ele ia apresentando nas igrejas, dizendo: estou com a autoridade dos apóstolos. Olha onde Paulo teve que se humilhar. Estou com a autoridade dos apóstolos, aqui não precisa se circuncidar. Porque Paulo sabia, irmãos, se circuncidou, o que você tem que fazer? Primeiro passo, vamos para a Páscoa. E depois, asmos, primícias, leva as primícias. Se circuncidou por mãos de homens, por mão de um sumo sacerdote terrestre. Chegou o dia da expiação, vamos todo mundo se humilhar, ninguém faz obra nesse dia, vamos todo mundo receber a expiação pelos pecados. Na arca da aliança, é ali que se faz expiação, aspersão de sangue. Dentro de um tabernáculo terrestre, uma arca que vem uma madeira que vem da terra, revestida de ouro, mas é corruptível, sangue de animal. E Cristo estava onde? Já havia derramado seu sangue no seu verdadeiro tabernáculo, feita a purificação dos pecados, se assentou à destra de Deus e estava como um verdadeiro sumo sacerdote. As pessoas tinham que entender isso. Entende? Por isso que houve grande conflito. Então, tinha que ter ensino, o ensino dos apóstolos, diferenciado para judeus e para gentios. Tinha que ter comunhão entre judeus e gentios. Então, imagine só o conflito que o apóstolo Paulo vivia nessa época. Olha que nós vamos finalizar o segundo vídeo ainda para explicar 2 ou 3 perguntas que o apóstolo Paulo fez em Romanos. Só que contextualizando a ideia, explicando o porquê que ele fez essa pergunta. E por que ele fala essas coisas nesse contexto. Aí ele fala, olha, verso 28, porque não é judeu quem é apenas no exterior, nem circuncisão que é somente na carne. Porém, judeu é o que é no interior e circuncisão que é no coração,
no Espírito, não segundo a letra, cujo louvor procede dos homens. Não procede dos homens, mas de Deus. Aí acabou o capítulo. Aí as pessoas ouvindo isso que o apóstolo disse, em Romanos 2, ele não falando mais nada, dando ponto final aqui, mudando de assunto, as pessoas iriam torcer o ensino dele. Mas aqui na carta ele já tem experiência, então ele mesmo torcendo os seus próprios ensinos. E desfazendo eles. Desfazendo o que é errado e colocando o que é certo. Vamos continuar, irmãos, na parte número 3 do vídeo. Essa é a parte número 3, irmãos, mas no título, com certeza, deve ser a parte número 5, 6, 7, 8. É a parte número 8. No título, você vai estar vendo a parte 8. Aqui agora, no dia que eu comecei a gravar hoje, dando continuação aos estudos passados, é a parte 3. Só esse detalhe que eu esqueci de falar antes. Então, título parte 8, vídeo parte 3. Eu tenho certeza que eu vou me confundir nisso. Aí, irmãos, como em Romanos 2, verso 27, Paulo disse o seguinte: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Paulo está dizendo, olha, um gentio que é incircunciso por natureza, naturalmente ele nasce assim, ele vai começar a observar as coisas que Deus quer que o homem observe, vai entender as coisas da lei, vai observar e vai julgar você que está circuncidado conforme a letra. Na carne, conforme a letra, mas está transgredindo a lei. Porque um pouquinho antes ele fala, se tu, sendo judeu, abominas essas coisas e pratica, você acha que vai escapar do juízo de Deus? É isso que Paulo está dizendo. Então as pessoas iriam concluir, bom, se um gentio, ele se converte agora ao Deus de Israel, sem passar por que Moisés disse, se circuncidar, guardar as festas no templo, sem nada disso, que valor tem a circuncisão, gente? Olha o que o apóstolo, essa praga está pregando. Lá em Atos não fala, tira essa peste do mundo. Falavam assim dele. Mata ele, a peste. Que valor tem a circuncisão? Ele está se apartando de Moisés. Isso queriam falar, torciam os ensinos dele. Ele manda fazer o mal para que venha bem. Aí isso seria uma afirmação. Paulo disse que a circuncisão não tem valor. Vocês querem seguir isso? Vamos ver o que diz a Torá. Descendência de Abraão deve se circuncidar. Vamos ver o que diz Torá. Moisés. Todo estrangeiro que se achegar ao Deus de Israel deve se circuncidar. Vamos ver o que diz o profeta. O Paulo não usa o profeta. Isaías, nenhum incircunciso entrará na minha cidade. E aí? Como é que fica? Eu estou falando o que está escrito. O apóstolo Paulo está falando o que não está escrito. Está falando ao contrário. Mas o apóstolo Paulo falava o que estava escrito, somando coisas espirituais com coisas espirituais que é ensinada pelo Espírito Santo através das Escrituras, somando, fazendo equação das coisas e chegando no resultado de versos que Paulo cita nas suas cartas. Mas pessoas infiéis não queriam olhar para isso. Então, Paulo pega o que seria uma afirmação e transforma numa pergunta e taca na sua carta. Qual é, pois, então a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Paulo fala muita, tem muita, sobre todos os aspectos. Não vem torcer minha palavra não. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Entendeu o sentido da pergunta? Se você sabe explicar isso, você está entendendo o que o apóstolo Paulo está falando. Se você não sabe explicar isso, você não está entendendo o que ele está falando. Muita coisa você não está entendendo. Agora vamos pegar os textos que os calvinistas usam para sustentar calvinismo, calvinolatria. Vamos pegar os textos que Augusto Nicodemos usa. Augusto Nicodemos usa, não vem falar que ele não usa não. Se falou é mentiroso, mentirosa. Ele usa nas suas pregações. Hernandes Dias Lopes. E vamos colocar no contexto. Tira lá da pregação invencionista deles e coloca no contexto. Paulo vai falar em Romanos 3 a partir do verso 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então ele vai falar que o gentio não está em vantagem, ele está dando um equilíbrio entre judeus e gentios, irmãos. O gentio não está em vantagem. O judeu também não está em vantagem, porque Deus deu a palavra para eles. Eles têm a missão, carregou a palavra de Deus. A casa de Judá ficou ali casada com Deus. A casa de Israel não, ela ficou sem marido. Está nos profetas. Aí Paulo fala, nós temos vantagem então? Temos vantagem? Não.
porque todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue, matar. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo, olha o que ele vai escrever no verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei, diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo fez uma compilação de vários textos, aqui tem Salmos, aqui tem Isaías, aqui tem versos que estão no livro da lei. Paulo colocou tudo e disse, ora, o que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei o diz. O que a lei diz, ele usou a palavra lei, mas pegou Salmos, pegou várias coisas, assim como João faz, Jesus faz. Por que chamou de lei? Lei não é só Moisés. Lá é conhecido como Torá, o livro da Torá. Mas todos os profetas é uma lei. Torá é instrução. É isso que Paulo quis dizer aqui. E ele diz, aos que vivem debaixo da lei o diz. Ou seja, não é somente os gentios que estavam vivendo assim. Mas eram judeus também, porque Deus estava denunciando o seu povo. Os pés velozes para derramar o sangue. Agora, Paulo falava de toda a humanidade? Depravação total do homem? Claro que não. Aqui nesse tempo, hoje, onde a multiplicação, o pecado se multiplicou incrivelmente. As mortes acontecem muito mais do que antes. Mesmo com aquelas guerras, hoje morrem muito mais pessoas. Só o tempo que eu comecei a fazer esses vídeos aqui, pessoas foram assassinadas, mortas, de várias maneiras. Só o tempo que eu comecei a gravar esses 3 vídeos, no mundo inteiro. Hoje, os seus pés são velozes para derramar o sangue das pessoas? Debaixo da sua língua tem veneno, maldição e amargura? Ou até mesmo de quem não conhece a Cristo? Tem pessoas assim? Sim, tem. Mas tem pessoas que não. Isso não se aplica para todos, mas os calvinistas dizem que isso se aplica para todos. E não compreende o que leva Paulo a dizer tudo isso, porque ele conclui no verso 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei, diz, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como a pessoa vai ser justificada por obras da lei? É isso que Paulo está falando aqui. Nem sempre ele vai estar falando obras da lei, nem sempre vai estar escrito obras da lei. Às vezes vai estar escrito só obras, mas o contexto continua o assunto passado. O contexto continua falando de circuncisão. E nesse contexto vai aparecer justificação e vida eterna. Aí Paulo vai falar algo muito difícil também de explicar, muito difícil de entender, irmãos. Porque hoje existe calvinismo e isso é muito difícil de entender. Se não existisse, a gente poderia falar disso, compreender corretamente mais rápido. Verso 21, olha só que difícil. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para se manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até o verso 26, tem inúmeras coisas que calvinistas jamais podem explicar. Eu vou estar falando isso até o final do vídeo. Então eles vão catar aqui somente uns textinhos, somando com outros, para chegar para você e falar, salvação não se perde.
Você foi salvo para sempre. Você foi eleito antes da fundação do mundo, etc e tal. Realmente foi. Mas isso não anula o poder de escolha do homem no tempo. Soberania não anula a presciência de Deus, nem presciência anula a soberania de Deus. Aliás, se existe um Deus soberano é porque ele é presciente. Como é que um Deus soberano, todo-poderoso, não vai ser presciente? Então o que Paulo está falando aqui é a revelação do que significa circuncisão na carne, circuncisão pelo Espírito. Ele está falando coisas aqui, deixando sinalizações para que as pessoas, através das palavras, pudessem compreender o que ele está querendo dizer. Ele não vai parar aqui para escrever um Hebreus aqui, né? Igual o escritor de Hebreus faz em Romanos, lá em Hebreus, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, no 9 e no 10 ele vai falar detalhes específicos do dia da expiação. Paulo não pode abrir aspas aqui e escrever um Hebreus aqui dentro de Romanos capítulo 3. Mas olha o que ele disse. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele fala sem lei, ele não está falando sem os 10 mandamentos. Aí tem outra parte de um povo sinistro. Jesus prometeu, pelo Espírito Santo, escrever a lei no coração do homem. É a nova aliança, no texto chave principal da nova aliança, e quando ele vem para libertar você dos 10 mandamentos. Sinistro, um povo assim é sinistro. Antes de se fazer carne, ele fez uma promessa. Quando ele se fez carne, né, já estava na carne, veio então abolir a promessa que ele tinha feito em Jeremias 31. Eu aprendi isso dentro da igreja. E quase fui expulso por questionar isso. Estou falando da minha experiência, não estou falando que é assim com todo mundo. Mas agora, sem lei, não falou aqui sem lei da primeira aliança de Moisés, etc e tal, mas olha o contexto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí ele vai falar onde que a lei testemunhava a justiça de Deus que viria no futuro. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aqui está a palavra-chave. Propiciação vem de propiciatório. Mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A Arca da Aliança, ela tinha o propiciatório, formava uma só peça. E em cima do propiciatório, no mês 7, dia 10, tinha que ter expiação pelos pecados do povo. Isso é lei, está escrito estatuto perpétuo. Só que era com sangue de animais, etc e tal. Todo ano tinha que fazer, então não removia consciência do pecado do povo. A lei, no ciclo dela, testemunhava que o povo estava debaixo do pecado. Estava debaixo de propiciação também, mas também estava debaixo do pecado, porque senão não haveria mais propiciação todos os anos. Entendeu? E o propiciatório é Cristo. É figurado, estava testemunhando lá, Deus estava testemunhando no livro da lei, que a fé que haveria de se manifestar no futuro era Cristo, o Filho de Deus. Paulo aqui está chamando Cristo de propiciação, nosso propiciatório. 1 João 2 e 4, também João fala, ele é a nossa propiciação. Essa é a parte 4, e se realmente for a parte 4, em cima vai ser, no título, vai ser parte 9. 5, 6, 7, 8, 9. Parte 4, parte 9. Se eu tiver errado, me desculpa, mas é só para sinalizar para mim mesmo, não me perder na hora de editar. Entendeu, irmãos? O propiciatório era a lei. A lei dizia que todos tinham que participar da expiação dos pecados para ir para os tabernáculos, que no futuro Deus ia revelar o sentido da festa dos tabernáculos. Mas no tempo da antiga aliança, ninguém poderia participar da festa dos tabernáculos se não recebesse a expiação dos pecados. Lei para nós. É lei isso daí para nós. E ninguém poderia receber a expiação pelos pecados se não fosse aceito nas primícias. Ninguém poderia ser aceito nas primícias se não tivesse o cordeiro na Páscoa. Entendeu? A linha do tempo das festas, profetizando todo o futuro. Então a lei, ela não poderia justificar o homem eternamente para uma vida eterna, para as coisas e realidades da nova aliança, para as realidades, né, das coisas da nova aliança, mas ela testemunhava isso.
De maneira que então eu posso, sabendo disso, eu posso dizer, irmãos, a lei então serviu de aio condutor, para nos conduzir a Cristo. Agora eu sei que é o propiciatório, agora eu sei que é o Cordeiro. No Pentecoste foi derramado o Espírito, então agora eu sei. A lei está sinalizando. Então ela serviu de sinalizador também, não só isso. Não é porque ele falou isso que é só isso. Mas vindo a fé, não estamos mais debaixo de aio, debaixo da lei, da primeira aliança. Entende? Entendeu? Então, quando Paulo fala a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, ele está querendo dizer isso que eu acabei de falar. Mas em outra carta eu posso escrever também, como nessa em Romanos, irmãos, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se no contexto eu estou falando de Israel, na carta eu estou falando de circuncisão, ensinando a justificação, passando por tudo isso daqui antes de falar o que eu vou falar em Romanos 10. O que tem na minha mente? Primeira aliança, obras da lei. Então o fim da lei, dessa lei, da primeira aliança, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Cristo, na nova aliança. Quando diz fim, é fim, acabou. Não é os 10 mandamentos, porque Jesus não é contraditório. Aliás, todo sacrifício pelos pecados e festas e tudo mais existe porque o povo não tinha a lei de Deus no coração, porque era coração duro. Se não tem, irmãos, leis que tábuas de pedra, não tem expiação. Se não tem expiação, não tem fé, não tem ciclos, não tem festa, não tem motivo de existir tabernáculo. Por isso que Deus, o Espírito Santo, pelo profeta Jeremias, profetiza o fim da Arca da Aliança, a remoção dela. Em Jeremias 3, nunca mais vai ter Arca da Aliança. Se não tem Arca da Aliança, não tem nada do que na lei, não tem motivo. A Arca da Aliança é o que está dentro do Santo dos Santos. Aí tem que ter o véu da separação, para separar isso. Esse dia é único, específico, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com sangue de animais. O incenso, que fazia parte do sacrifício da tarde e da manhã, passava pelo véu uma só vez no ano. Ali o povo recebia expiação. Se não tem Arca da Aliança, não tem mais para que haver véu de separação. Vai separar o quê? Não tem mais arca. E se não tem véu, para que tabernáculo? Se não tem tabernáculo, aonde os sacerdotes vão ministrar todos os dias, sacrifício da tarde e da manhã? Se não tem nada disso, removeu a arca, não tem nada disso. Então, aonde que as coisas são estatuto perpétuo? As realidades da nova aliança em Cristo. Isso que eu falei está em Jeremias 3, a partir do verso 14. Deus fala, ninguém vai mais fazer a Arca da Aliança, não vão se lembrar mais dela. Mas olharão para Jerusalém e dirão, esse é o trono de Deus. Ou seja, o que era o trono de Deus na antiga aliança? O Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Esse é o trono de Deus. Mas Deus está profetizando o fim disso. E quando ele profetiza o fim disso, ele fala da unificação das duas casas de Israel. Porque é o estabelecimento do milênio. Por que os gentios estariam fora disso? Luiz, mas quem disse que está? Eles não estão fora. Não está, mas por que tem que ter casa de Judá e casa de Israel? Por que o foco está ali? Os gentios têm que ter entrada por uma dessas casas. Entende? Tem que ter entrada. Então aqui Paulo está falando tudo isso. É claro que eu falei um pouquinho mais, mas ele está falando aqui. Então a palavra propiciatório aqui não está de enfeite. Ele não quis deixar bonito a frase. É algo que estava na época ocorrendo. Tinha propiciatório na época. Tinha templo, tinha sumo sacerdote. Tudo estava rolando como antes. Só que chegou o tempo da transição das alianças. Aí era a grande diferença. Um tempo bem complexo. Foi nesse tempo de transição das alianças que foi escrito o Novo Testamento. Então o Novo Testamento não pode ser interpretado sem compreender essas coisas. Porque se for interpretado sem compreender essas coisas, hoje nós temos calvinismo. Por isso que nós temos mensagens podres no meio da igreja. Verso 27. Onde, pois, a jactância? Ele já falou, né, que a lei testemunhava tudo, igual eu falei, tudo certinho, né, contextualizando. Onde, pois, está a jactância? Motivo de se gloriar. Paulo fala, foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé?
De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Se você for procurar um pouquinho sobre judaísmo, assim como eu fui no passado, vocês vão ver eles usando esse texto aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E aí você olha para a pessoa que está pregando isso, ela vai estar de kippah, ela vai estar de... esqueci até o nome lá, daquela veste de judeu. Vai ter uma menorá aqui, ou atrás, ou às vezes até duas. Vai estar com barbão. E vai estar pregando contra a igreja dos gentios. E vai estar dizendo para os gentios que tem que guardar o sábado. Inclusive, esse texto aqui é usado também pelos adventistas, mas com essas diferenças, né? Eles não são judaizantes. E eles vão estar... eles apenas cataram esse texto aqui, ó. E apagou o resto, deletou o resto. E esse texto aqui é a mensagem deles. Vamos fazer esse texto aqui falar o que a gente quer que esse texto fale. Mas o que esse texto está falando? Por que existe essa pergunta e essa afirmação? Joga no contexto e vamos ver o porquê que existe. Paulo diz no verso 27, voltamos a alguns versos. Onde, pois, a jactância, motivo de se gloriar, foi excluída. Por que lei? Paulo está perguntando, por que lei? Das obras? Aqui apareceu obras da lei. Primeira aliança. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Mas que lei da fé é essa? Que lei da fé é essa? Essa lei da fé, na mente do apóstolo Paulo, já existe todo um contexto de contraste com a primeira aliança. E essa lei da fé, quando ele falou aqui lei da fé, isso vai vai dar o surgimento de Romanos 4. Ali ele vai explicar o que é a lei da fé, por intermédio de Abraão. Porque a história de Abraão também está no livro da lei, não está em um outro livro. Está no livro da lei, só que na dispensação antes do Sinai, porque depois do Sinai é outra dispensação. Não sou dispensacionalista, estou usando a palavra para separar os tempos. Paulo fala em Romanos 4 que a morte reinou de Adão até Cristo não, Moisés. A morte reinou de Adão até Moisés. E depois de Moisés, ela não reinou mais? Homens não continuaram morrendo? Continuaram, mas não é isso que ele quer dizer. Ele está falando de reinar a morte, porque não tem lei. Quando vem Moisés, irmãos, vocês não sabem o episódio, os seriados ainda não foi capaz de mostrar tudo o que Deus fez quando tirou Israel da terra do Egito. Todas as nações no mundo inteiro via a nuvem de fogo com Israel. Todas as nações do mundo inteiro. E eles ficavam muito em montes. Aquele fogo, você acha que era uma chaminha de fogo assim? Irmãos, aquele fogo tinha que iluminar 600 mil homens que saíram da terra do Egito, fora as mulheres, as crianças, os egípcios e muitas nações que saíram com o povo de Israel. O que você acha que tinha no céu? Todas as nações sabiam o que Deus fez. Então ali, por isso que Deus fala, os gentios agora vão querer se achegar a mim. Eles vão olhar para vocês e vão falar que Deus próximo do seu povo, que Deus sábio, que povo sábio, eu quero se achegar a eles. E quando eles quiserem fazer isso, então, se circuncidar primeiro, aí participa das minhas leis. Entendeu, irmãos? Porque ao invés de Israel pregar para os gentios, eles se misturavam com os gentios. Aí tem juízes, tem Josué também, tem juízes e os demais profetas que a gente vê, né? O que Israel faz no lugar do que deveria ter feito. Volta aqui no contexto. Eu falei tudo isso porque eu me encontrei com a expressão aqui pela lei da fé, e as pessoas vão falar que lei da fé é essa. A lei da fé é o que está em Romanos 4. Entendeu? É o gatilho aqui para surgir Romanos 4. Aí Paulo fala no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios. Poderia explicar o porquê que o apóstolo Paulo está falando isso aqui? Poderia, mas demora muito, irmãos. O vídeo está enorme. Eu vou para o ponto-chave já. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Vamos supor que o apóstolo Paulo desse um ponto final aqui e ele pulasse daqui para Romanos 4 ou para Romanos 5. Eu, se quisesse torcer o que ele está falando, eu iria pegar a carta dele e iria falar, olha,
Eu iria ler só essa parte, é o que fazem hoje. Eu iria ler só essa parte e dizer assim, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus vai justificar pela fé tanto um circunciso como um incircunciso. Isso que ele está falando, um gentio vem da nação, nunca se chegou ao Deus de Israel, nunca entregou primícias, nunca fez nada, e vai ser justificado pela fé, assim como a gente que sempre está com Deus de Israel e está fazendo a lei de Moisés. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Vamos anular a lei pela fé. Vamos anular isso daí. Ou seja, não entendeu o que o apóstolo Paulo falou acima, do propiciatório, da lei que testemunha as coisas, não entendeu. Então eu leio só, a pessoa ia ler só essa parte aqui e torcer. Olha como o apóstolo Paulo era experiente. Numa fala dele, as pessoas pegavam somente alguns pontos e torcia para outros pontos, para outras pessoas. Entendeu? É a mesma coisa aqui. A fala dele está na escrita. Então ele está visualizando uma pessoa que vai pegar somente um pedacinho da escrita e vai torcer. Aqui a pessoa pega somente o verso 29, ou o verso 30, por exemplo. Na época não tinha verso, não tinha nada, mas a pessoa vai pegar somente essa parte e vai dizer... Aí, Paulo, olha o que Paulo disse, visto que Deus é um só, vai justificar por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, se anula a Torá pela fé. Aí o que acontecia? Essas pessoas iam lá na igreja de Gálatas e falavam essas coisas aqui, atacando os Gálatas. Por isso que a semelhança é grande entre Romanos e Gálatas, mas Romanos não estava sendo tão atacado como estava sendo Gálatas, ao ponto que os Gálatas queriam voltar para as obras da lei, voltar para debaixo da lei, voltar para o Sinai. Paulo fala, estou perplexo com vocês. Como é que vocês, começando no Espírito, vai para a carne? O Espírito que foi derramado entre vocês, a fé e tudo, veio porventura pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí Paulo tem que usar Romanos, usar, sabe, aquele escândalo de revelação em Gálatas? Mas é isso que estava acontecendo. Então aqui a pessoa iria torcer. Ou um gentil também poderia torcer. Poderia falar, olha irmãos, Paulo está falando aqui que nós, os gentios, vamos ser justificados por fé, assim como um judeu. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui, não está escrito, mas ele está ensinando que agora a fé anula a lei. Acabou a lei e aí a fé anula. Isso também seria errado. Aí Paulo logo em seguida, ele mesmo vai colocar uma pergunta tendenciosa, uma pergunta que mostra uma conclusão errada do seu próprio ensino, e logo em seguida vai colocar o que é certo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Pergunta tendenciosa. Segundo o que eu escrevi, vamos anular a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. Vamos estabelecer a lei. A lei dizia, apontava pelo propiciatório, pelas festas. Então, quando vem a fé, que é Cristo, o nosso propiciatório, então a gente não anula, a gente estabelece a lei. Em Gálatas não está escrito Ismael, mas os filhos da carne da mulher escrava, que é Agar, é Ismael. Já em Romanos não vai estar escrito Agar, a mulher escrava, mas vai estar falando também dos filhos da carne, em Romanos 9. Então vocês vão perceber, irmãos, que o apóstolo Paulo agora vai escrever o que escreveu em Romanos 4, baseado no que ele falou em Romanos 3. Ele vai ter que explicar com muito mais detalhe o que é a lei da fé. Então ele vai começar a falar de Abraão, ele vai começar a falar de muitas coisas e um assunto vai puxando o outro. E aí vai ter aspectos, palavras, coisas semelhantes a Gálatas. Tanto é que em Gálatas ele usa Abraão, em Gálatas ele usa... tem Abraão, Isaac e Jacó em Gálatas. Pode ser que não está escrito Jacó, não está escrito Isaac, mas está escrito Abraão e Sara, não é? Em Romanos também vai aparecer Abraão, vai aparecer escrito Isaac, e o contraste é de Ismael. Então eu preciso das duas cartas. Paulo diz aqui, não se anula a lei, antes se estabelece a lei. Lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo vai estar falando coisas semelhantes a que está escrito aqui, com alguns pontos diferentes, mas lá em Gálatas ele vai dizer o seguinte, eu não anulo a fé pela lei, vocês anulam. Eu não anulo a graça de Cristo. A graça é fé, não é? A graça, fé. Eu não anulo a graça. Vocês anulam. Porque se a justificação vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pela lei não é os 10 mandamentos. Porque o homem vai ser justificado pela guarda dos 10 mandamentos. Embora isso seja um assombro para você, queira você ou não, se você não guardar os mandamentos, você vai morrer em pecado.
falando de Jesus a vida inteira. Então tem que guardar tudo e não posso pecar em nada. Isso é você que está falando, não é o Novo Testamento que está falando. Então se eu guardar os mandamentos de Deus, eu vou ser salvo porque eu guardo, eu anulo a fé. Isso é você que está falando, não é a palavra. Ninguém guarda nada porque consegue guardar. Todo mundo guarda porque recebeu a fé, através da fé vem o Espírito, através do Espírito tem a promessa de escrever no coração os mandamentos de Deus. E aí é o mistério da fé, é o processo do desenvolvimento da salvação. Cristo vem com a vida eterna e tudo, implanta em você, só que João fala que tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si. Se não tem permanente, é porque perdem durante o tempo. Vida eterna, aqui em Romanos 2, aqui em Romanos capítulo 6, fala que é dom gratuito de Deus. Em Romanos 2 ele já dá um outro ângulo do que é graça. Não são justos diante de Deus os que praticam a lei, mas os que ouvem a lei. Mas os que praticam a lei serão justificados. Olha, não são justos, justificados. Quem é justificado tem salvação, quem é salvação tem vida eterna. Não são justos diante de Deus os que praticam a lei. Os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que lei? A lei da fé, que ele fala em Romanos 4. E que lei da fé é essa? É a lei que anula os 10 mandamentos? Não. É a lei que coloca a ele, os 10 mandamentos escritos no coração pelo Espírito, no decorrer da sua vida. Aí vai ter que ter uma luta da carne contra o Espírito. Por que você acha que o Espírito luta contra a carne? O que o Espírito tem contra a carne e a carne contra o Espírito? Porque na carne habita o pecado, que é a transgressão da lei. E o Espírito vem colocar a lei de Deus no seu coração. Porque onde tem lei, aí tem lei cumprida, aí o pecado vai saindo. E se o pecado sai, a porta da morte fecha, porque a morte entra através do pecado. Esse é o ministério do Espírito. Então se você faz certas afirmações de que se eu guardar a lei de Deus, vou me gloriar diante de Deus. Você não entendeu nada, não entendeu Efésios, não entendeu o que ficou na sua cabeça, foi só alguns vídeos do YouTube. Se você diz, mas eu não consigo guardar os 10 mandamentos, nunca. Então Deus vai dar uma lei pesadíssima para o homem. Aí quando o homem tentar guardar os 10 mandamentos, ele vai falar, tá vendo? Você não consegue, porque minha lei é pesada. Minha lei é impossível de guardar. Então fica com a minha graça. Você vai pecar a vida inteira, mas fica com a minha graça. Isso é evangelho para você? Então o homem não é salvo pelas obras da lei. Tudo que você fala, que supostamente veio das cartas de Paulo, você deve usar o contexto todo da carta de Paulo para entender que obras que ele fala que não salva o homem. Porque ele mostra a salvação, vida eterna sendo recebida por obras. Que obras da lei? Não, obras da fé. E que obras da fé são essas? A guarda dos mandamentos. É o que Tiago fala. Mas se tem pessoas dispostas a torcer até o que Tiago falou com todas as letras, é difícil Deus fazer isso, hein? Inspirar um apóstolo a escrever uma coisa clara, tão clara como essas luzes aqui, tão clara como água de rocha, com todas as letras, e a pessoa olhar para o que Tiago disse, vem na mente a sujeira do calvinismo, aí a pessoa fala, esse texto de Tiago tem que se encaixar com o que eu aprendi do Calvino, do fulano, do Augusto Nicodemos. Então, quando Tiago fala que o homem vai ser salvo não somente por fé, mas também por obras, ele está falando, na verdade, que a fé não é, as obras não é o motivo da salvação, é a evidência da salvação. Então você foi salvo e aí, consequentemente, você pratica obras, não para ser salvo. É isso que Tiago está falando. As obras não é o motivo de te salvar, mas sim a evidência do que você foi salvo. E Tiago está falando isso? Tiago está falando, o homem não é salvo somente por fé, e sim por obras. E ainda citou a obra de Abraão, o pai da fé e o pai das nações. Quando Abraão foi oferecer o seu filho no altar. Porque se Abraão não fosse oferecer, ele mostraria incredulidade. Poderia falar para todo mundo, eu creio no Deus de Israel que me fez promessa. Mas aí Deus pede para ele fazer algo e ele não faz. Vai ser justificado como? Sendo que a falta das obras mostrou que a fé dele é mentirosa.
Aí Tiago fala, assim como o corpo está morto sem espírito, assim a fé sem obras é morta. Aí vem alguém e lê tudo isso e fala, não, vamos entrar naquele círculo vicioso. E aí, irmãos, vitória para eles, porque eu saio disso daí e falo, você ganhou, tchau e bênção, eu vou para frente. Fica aí nessa coisa ridícula. Tiago não está falando que o homem é salvo por obras, e sim que as obras é a evidência da salvação, e blá 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 blá. É cego, a pessoa é cega. Não, é infiel à escritura 100%. Calvinismo na veia. É esse daí. Não tem outra coisa. É claro. Irmãos, eu já fiz um vídeo chamado O Poder Misterioso das Escrituras, mostrando aonde Deus não inspira os apóstolos a falar tudo claramente, e assim para que a gente possa fazer uma equação nas cartas dos apóstolos e receber a revelação para pregar nesses últimos dias. Mas em ponto de salvação, irmãos, Deus é claro. Olha o que Tiago falou, olha o que Paulo falou. Eu não li os textos, mas ele fala. Primeira vez que aparece justificação em Romanos, não é por fé, não é por sangue, não é por graça. Porque Paulo mostra uma justificação pela graça, uma justificação pela fé, uma justificação pelo sangue, pelo nome de Jesus. Mas quando ele fala de justificação por lei, a pessoa fala, não, por lei não, porque eu vou fazer o que com o calvinismo? Onde tem lei tem obras. Mas a primeira vez que ele fala de justificação, ele fala de justificação pela lei. E que lei é essa? O Espírito Santo veio fazer o que no coração do homem? Colocar o calvinismo? Colocar uma mente contraditória? Colocar as ideias do Deus dos calvinistas? Porque o Deus deles não é o Deus da Bíblia, não. Não, é o Deus sim da Bíblia, porque é Jesus que veio morrer. Sim, mas ele não veio morrer por todo mundo. Ele veio morrer pelo seu pai, pela sua mãe, talvez não por você. Você não sabe ainda se você é um eleito. O que te faz ter certeza de que você é eleito? E de que a sua mãe não é eleita. Porque a palavra mostra quem são os eleitos ou não. Dá pra gente discernir isso. Olha, daqui eu poderia falar um monte de coisa, mas Jesus não morreu por todos. Ele morreu somente por alguns. E os outros que poderiam ter sido salvos e ele não morreu. E ele não quis salvar. Poderia, porque ele pode tudo. E se ele morreu por aquela pessoa para que ela fosse salva e a pessoa não se salvou, então Deus supostamente deixaria de ser o soberano, poderoso e tudo mais. Isso é fala calvinista. Mas se esse é o evangelho, as coisas perdem o sentido. Mas todo esse pensamento monstruoso vem de onde? Vem de uma mente exercitadíssima em história da igreja, em paz da igreja, em livro de não sei quem, livro de não sei o que lá. E a vida fica até relaxada. Porque se eu fui salvo, imagina eu sou um calvinista, né, preso na pornografia. Se eu fui salvo, um dia Deus me liberta. Tem tantas pessoas acorrentadas, não tem? Se eu me desviei, um dia Deus me traz. Eu estou pensando como calvinista. Não é? Agora, eu também posso pensar, se eu sou um eleito, se eu já fui salvo e não perco a salvação, por que eu vivo assim? Pode ser que eu nunca fui um eleito. Pode ser que aí a pessoa entra num conflito infernal. Não se engane, irmãos. Quando o diabo abriu a porta dos infernos, com as suas doutrinas, uma delas que saiu foi o calvinismo. Não se engana com isso. Então, irmãos, eu ia falar voltando aqui para a carta, mas aí você vê que em Romanos 4, Paulo vai falar de Abraão, de obras. Aqui não vai aparecer em todo o tempo obras da lei, mas ele vai aparecer a palavra obras, mas logo no contexto imediato ele vai falar da lei. Então não está falando de qualquer obra do homem, seja lá boa ou ruim, ou os mandamentos ou não, que independente disso o homem não é salvo por isso. Quando Jesus veio até você, ele não veio porque você fez boa obra ou má obra. É completamente diferente. Olha a visão. Quando Jesus veio até você, sou eu falando, ele não veio até você porque você era bonzinho, mal, fez boas obras ou fez más obras. Ele veio até você porque a palavra chegou até você. Mas uma vez que a palavra chegou até você e agora, pela lei de Deus, você sabe o que é bom e o que é ruim, o que você deve fazer e o que não deve, o que você deve adorar e o que você não deve, se você pecar, que você tem que se arrepender e se desviar do pecado, aí, a partir daí,
está sendo contado tudo. Se você não andar no que Deus estiver mandando e entrar na morte, se desviar e ir para outros lugares, você foi chamado, mas não foi escolhido, porque, sendo chamado, não quis obedecer a Deus. Não quis. Não é que Deus colocou um tropeço para você tropeçar na palavra, como Pedro supostamente estaria falando na sua carta, e Romanos na outra, Paulo estaria falando em Romanos na outra. Não é isso. Porque você não quis. Se o próprio Jesus escreveu para a igreja de Tiatira, falando lá, conheço a tua fé, tuas obras, teu proceder e tal, mas tem alguns de vocês aí que sustenta as obras da Jezabel. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Todavia, eles não querem se arrepender. Se Jesus está falando que deu tempo para pessoas pervertidas se arrependerem, e Jesus fala, mas eles não querem, eu vou prostrar eles em grande tribulação. É até uma revelação para o futuro. Se Jesus está falando que deu tempo é porque ele quer o arrependimento. Como é que Jesus vai testemunhar para a igreja calvinista, né? Vamos supor que todo mundo lá era calvinista. Eu dei tempo para eles se arrependerem, mas eles não querem. Aí a igreja lê a carta e ia falar, claro que eles não querem. O Senhor deu tempo, mas não vai operar com a graça irresistível, com o chamado externo. Então eles não vão se arrepender. Então por que isso está escrito? Não sabemos, vamos saber na glória. Amém. Não é ridículo? Se Jesus está falando que deu tempo é porque ele queria o arrependimento. Entendeu? Isso é palavra de Deus também. Seja lá qual for o texto que você queira jogar aí embaixo, isso daqui que eu estou falando tem que ser comentado também. Fora aqueles outros textos de Romanos, né? Etc e tal. Entendeu, irmãos? Vou finalizar o estudo aqui. Hoje nós estudamos Romanos 3, um pouquinho de Romanos 4, falamos um pouquinho de Gálatas, falamos sobre obras da lei, debaixo da lei, expliquei os motivos das perguntas do apóstolo Paulo nas cartas e iria até mostrar o padrão estabelecido aqui, porque essas perguntas tendenciosas e as respostas que vêm logo em seguida, por causa daquele esquema, acontece frequentemente em Romanos e também em Gálatas. Em uma outra oportunidade, que eu vou continuar esses vídeos, a gente vai ver todas essas perguntas e aí fica mais fácil para falar sobre elas. Tá? Deus abençoe, fique na paz de Cristo e até os próximos estudos.